os críticos do atual governo apontam baixo investimento como um problema. E ao compararem o Brasil com outros países emergentes, observam que a nossa taxa de investimento, embora tenha crescido, continua baixa comparativamente. Como é que você, como economista, analisa esse aspecto? Eu acho que é verdade, a nossa taxa de investimento é menos de 20% do PIB, taxa de poupança. Na China é 40%, na Índia também é em torno disso, um pouco menor. Então a gente tem, de fato, o brasileiro não é um grande poupador. O Estado tem que investir, poupança externa, que gera uma série de distorções ou de fragilidades. E eu não sou otimista em relação à taxa de poupança no Brasil, que vai financiar esse investimento. Poupança no termo das famílias. Porque eu acho que, vamos dizer, se a desigualdade continuar caindo, como eu espero que continue a cair, se a taxa de juros cair, como a população vai ficando mais velha, as incertezas estão diminuindo no Brasil. Então, fatores demográficos, renda, etc., todos apontam que o brasileiro que já poupa pouco, talvez poupe menos ainda no futuro. Eu só tenho uma visão um pouco mais otimista, quer dizer, então a minha visão sobre a poupança no Brasil, acho que é uma grande questão, é um gargalo, como você disse, muito importante. Agora, eu acho que se a gente computar como poupança o fato de que eu botei o meu filho na escola, está acumulando capital humano, né, educação, ou que o brasileiro até está indo às Casas Bahia comprar um computador, e aquilo é um bem de investimento, só que é da família, então talvez aí o retrato é um pouco menos complicado do que o retrato das contas nacionais. Você falou de passagem aí que o brasileiro vai viver mais. Essa é uma tendência mundial, as pessoas melhorando de vida, vivem mais. Você considera que será necessário em breve ou a médio prazo promovermos uma reforma da Previdência Social no Brasil, de forma a equilibrar as contas? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil tem descuidado nesse aspecto. A gente poderia, eu acho que a gente está dando um tratamento previdenciário, transferindo renda para a população mais idosa, além da gente tem um tratamento de país europeu, sendo mais pobre que o europeu em relação à previdência, e não tendo uma população tão idosa, mas teremos no futuro, que é uma grande vitória. Mas eu acho que o Brasil não tem cuidado bem dessa área. É verdade, você descobrindo pré-sal, você crescendo mais, etc., as coisas tendem, o processo de formalização, a se equilibrar, mas eu acho que a gente realmente, em relação a esses dois pontos que você levantou, a questão da poupança e da previdência, de fato, são gargalos, e eu acho que o grande inimigo do Brasil é uma certa complacência, a gente avançou muito, mas achar que a gente já está num estágio, não, a gente está no meio do caminho, falta pelo menos chegar até o outro patamar, e ainda falta e você precisa cuidar dos detalhes desses grandes números. E você, quando compara o Brasil com os países do chamado grupo dos BRICS, Rússia, Índia e China, você fica otimista nessa, digamos, concorrência mundial? Como é que nós estamos no plano internacional, comparando a nossa economia, o estágio dela, com a desses outros países? Eu acho, obviamente, a gente está crescendo menos do que a China e do que a Índia. Nesse momento, até a nossa taxa de crescimento é maior do que a da Índia. Foi maior no último dado que a Índia, mas foi atípico, talvez, proximidade de eleições, etc. Mas o que eu acho é o seguinte, o primeiro ponto é que se você comparar os PIBs, o crescimento do PIB, que é o que 99% dos economistas olham, a gente de fato está tomando uma goleada deles há algum tempo. Mas se você olhar a renda domiciliar, que as pesquisas do PNAD pegam, aqui no Brasil, as PNADs andam mais fortes que os PIBs. O crescimento de renda do brasileiro pelas pesquisas domiciliares é mais forte. Lá é o oposto. Então, o tamanho da goleada depende do tipo de placar que você usa. Como eu sou um usuário da área social das PNADs, eu acho que o Brasil está melhor do que, nessa comparação, do que a maioria dos economistas acham. Além disso, a desigualdade aqui está caindo, lá está aumentando, embora que ela é muito alta, mas ela está em queda. Então a gente está incorporando milhões de pessoas ao mercado
não só porque o bolo está crescendo, mas está crescendo com mais fermento nas classes mais baixas, que estão se transformando nessa nova classe média. E eu acho que a qualidade do nosso crescimento é melhor, pelo menos, do que a chinesa. Por quê? Primeiro, somos uma democracia, né? Essa casa aqui sabe... Isso a gente sabe que virar a democracia não foi uma coisa simples. Viramos a democracia, a economia parou de crescer, você tem que aprender a ser democracia. Aprendemos, já temos a maioridade democrática, né? Nunca tivemos um período tão longo de democracia. Eles vão ter que fazer essa transição. Na China, a Índia é uma democracia, mas é uma democracia assim, mais complicada. Eu acho que o Brasil tem instituições, coisas mais consolidadas. A gente tem um tratamento do meio ambiente melhor do que a China, que é a ovelha negra de fuligem. A gente tem um tratamento trabalhista, a gente não está concorrendo, predando, dando um salário de miséria para os trabalhadores. Então, eu acho que, no fundo, o Brasil, a gente tem a qualidade, não a quantidade, a qualidade do nosso crescimento é melhor do que a deles. E acho que tem um grau de sustentabilidade nisso. Se você não predar o meio ambiente, você ser democracia, a gente tem eu estava até agora discutindo com o pessoal da União Europeia e tal. O Brasil é como se fosse uma grande União Europeia pelo tamanho, só que todo mundo fala a mesma língua, come a mesma comida. Tem um grau, assim, que é uma coisa que a gente não valoriza muito. A gente não tem conflitos étnicos, assim. Eu acho que em relação à China, em relação à Índia, em relação à União Europeia, eu acho que a gente tem ativos muito interessantes. Agora, o problema de nós aqui no Brasil é que a gente não olha muito para o futuro. A gente, vamos dizer, nos termos da fábula da cigarra e da formiga, do La Fontaine, a gente está mais para a cigarra do que para a formiga. Embora, ou seja, a gente está cantando, adoramos cantar e aproveitando o verão. Agora, precisa te poupar para o futuro, fazer a reforma da Previdência, etc. Precisamos desenvolver o nosso lado formiga também. Formiga, né? Mas eu acho que tem uma certa metamorfose aí, né? Então... E eu acho que a gente tem que realmente olhar mais para o futuro, quer dizer, para o Brasil ser realmente o país do futuro, não no sentido pejorativo, mas no sentido real, como já estamos fazendo, a gente tem que olhar para o futuro com uma certa cuidado, né? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Como vocês puderam assistir, eu entrevistei o Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e o tema da nossa conversa foi a inclusão social que estamos vivendo nesse momento, nesse ciclo virtuoso da economia brasileira. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania. O Senado Federal contratou um grupo de deficientes visuais para trabalhar na gráfica como revisores de braille. Já existe também uma versão do Jornal do Senado impresso em braille que é distribuído para entidades de deficientes visuais de todo o país. O programa do Senado Federal de acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência é um sucesso. Foram 4 anos de muitas lutas, muito trabalho e muitas conquistas. Mais uma ação do Senado Inclusivo.